Olá pessoal, boa tarde a todos. Só corta aí porque tá chiando aqui no meu ouvido. Obrigado. É, Boa tarde a todos. Bem, estamos dando início a mais um encontro síncrono do Projeto Newton. Uma boa tarde a todos, uma excelente semana. Boas-vindas aos colegas guerreiros que ainda estão vindo aqui presencialmente. Boa tarde também aos que estão acompanhando pelo Zoom. Bem, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mudança de variáveis, que é semelhante à integral por substituição, que vocês viram no cálculo 1. Mas antes eu vou fazer uma pequena revisão e também falar de um corolário do teorema de Fubini, que eu vou usar na aula de hoje, que eu não passei para vocês na aula passada. Vocês vão ver que facilitam algumas contas, tá? Mas vamos começar com uma pequena revisão. E aí, qualquer dúvida podem perguntar, tá? Então a gente está falando de integrais duplas. E aí, brevemente resumindo, o que eu tenho, a gente começou considerando um retângulo R, que nada mais é do que um subconjunto do R2, formado pelos pontos x e y, tal que o x está entre um valor real A e um valor real B, e o y está entre um valor real C e um valor real D. Eu posso representar esse retângulo também com uma notação mais abreviada, simplesmente AB cartesiano CD. São duas notações para a mesma coisa, tá? Essa aqui um pouco mais abreviada. Isso nada mais é do que um retângulo que mora aqui no R2, onde os valores de x estão entre o valor de A e o valor de B, e os valores de y estão aqui entre um C e um D. Quando eu tenho um retângulo assim, eu posso considerar, bem, uma função de duas variáveis reais, uma função f. Então eu tenho aqui o meu retângulo. Esse retângulo ele mora no R2, no domínio, né? E quando eu olho graficamente, eu posso considerar aqui a função aplicada nesse conjunto. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui o conjunto para ficar mais adequado. Então, a função, quando eu olho ela sobre esse domínio aqui, ele forma um sólido, desde que a função seja positiva, vai formar aqui um sólido. E ao volume desse sólido eu entendo como sendo a integral dupla sobre esse retângulo dessa função dada graficamente aqui na minha representação, tá? Então esse volume ele é dado, na verdade a integral é definida como sendo esse volume e pode ser calculado fazendo o processo de limite por integração, somas de Riemann. Então a integral sobre esse retângulo R aqui, dessa função que está aqui em cima, esse lençolzinho aqui é o gráfico da minha função. Então, da integral de f de xy, dA, onde dA é o elemento diário, o elemento diferencial diário aqui. Podem entender que esse elemento diferenciável, esse diferencial diário é dx dy. Hoje vai ficar bem claro porque que eu uso esse dA quando eu fizer a mudança de coordenadas. Isso daqui é definido via aqueles somatórios, não é usual calcular aqueles somatórios, a gente só faz como motivação. O que realmente permite que eu calcule esse tipo de integral é o teorema de Fubini. Teorema de Fubini que diz pra gente que para calcular essa integral eu tenho duas formas, e às vezes, como vocês devem ter observado na monitoria, uma delas é mais simples do que a outra. A integral sobre R de f de xy dA ela pode ser calculada começando a integral em x, então eu fico com y de c a d, integro como uma função de cálculo 1, de A até B.
f de xy. Nessa integração eu vejo a variável y como sendo uma constante, então dx, e depois integro em y. E o teorema também me permite mudar a ordem de integração. Para mudar a ordem de integração, eu ficaria com a até b, porque aqui é um retângulo, eu não tenho funções nessa integral interna, então eu só troco mesmo a ordem das integrais. Integral de a até b da integral de c a d de f de xy, agora dy dx. Chamei bastante a atenção de vocês para a ordem dos diferenciais, porque é essencial para calcular. Então é assim que eu calculo. Essa é a ideia geométrica da onde vem o conceito da integral dupla, e isso daqui me permite calcular ela, como usando técnicas de integração do cálculo 1. Tá bem, e aí naturalmente eu quero sair de retângulos para regiões mais gerais. Então quando eu estou numa região um pouco mais complexa, eu pego uma região desse formato aqui, por exemplo, vamos chamar de região B. E aí vocês viram que também é possível calcular a integral em regiões como essa, desde que eu consiga definir uma das variáveis em função da outra. Então, se eu tenho essa região para integrar, então o que eu estou querendo é pegar essa região que mora aqui no R2, tem uma função aqui em cima, que depende, que está definida nesse domínio B. Quero calcular, bem, aqui o desenho obviamente não vai ficar bom, mas eu quero calcular essa integral. Eu tenho que a integral sobre B da função f de xy dA, que é exatamente, bem, se essa função é positiva, esse volume, mas é a definição dessa integral. Eu também posso calcular, só que aí nesse caso eu tenho que tirar uma variável em função da outra. Uma das formas de eu fazer isso é, eu considero aqui qual o maior valor que y pode assumir, vamos chamar isso de um y máximo, ou seja, a maior ordenada que tem algum ponto no conjunto B com ela, ou maior coordenada y, né? E aí eu tenho um y mínimo aqui. Então, uma das formas de calcular essa integral é integrando desse y mínimo até esse y máximo. Só que aí aqui dentro as coisas ficam um pouquinho mais interessantes, porque para cada y que eu tomo, para cada y que eu considero entre o valor mínimo e máximo, que corresponde a valores de y no meu conjunto B, isso me dá um intervalo de valores de x. E é esse intervalo que eu chamo. Ele tem uma extremidade inferior, então aqui eu tenho um y, e associado a esse y eu tenho um a de y aqui, que é o menor valor de x com essa ordenada, e aqui eu tenho um b de y, e aí isso fica a de y até b de y, f de xy, aqui primeiro x, e depois y. Vocês devem ter observado no exemplo da monitoria que às vezes quando você está com a função assim, não dá para resolver, e aí o que você faz? Bem, tenta mudar a ordem de integração e tenta resolver. No caso lá do cosseno de y ao cubo, que foi o exemplo que fizeram na monitoria, funciona bem, né? Você muda isso daqui e na outra você consegue resolver. Para você mudar, enquanto que no retângulo é bem imediato, você só passa daqui para cá, aqui você tem um outro processo, que é, você, em vez de determinar o y mínimo e o y máximo, você determina quem que é o x mínimo e o x máximo, né? Então você tem um menor valor de x aqui, tem um maior valor de x aqui. E aí, a cada valor de x que você toma entre esse mínimo e máximo, você tem alguns valores de y associados. Então, você vai ter uma integral que vai desse x mínimo até esse x máximo. E aqui, internamente, você vai ter a integral que vai de um c de x,
que é o menor valor de y associado a esse valor, e até um d de x, que é o maior valor. Aí a sua integral é primeiro em... Deixa eu só ver aqui está correto. F de xy, e aí dx, dy agora, e termina em x. Então isso é uma revisão do que a gente fez. Basicamente, essa foi as considerações feitas na segunda-feira. Eu quero falar de um corolário, deixa eu só ver aqui. O teorema de Fubini sempre vai ser válido. O teorema de Fubini ele é sempre válido desde que a função seja uma função contínua. Na verdade, ele é mais do que isso, desde que a função seja integrável. A classe das funções integráveis ela é um pouco maior do que das funções contínuas. Mas num curso de cálculo aqui, a gente trabalha em geral com as funções contínuas, que sempre são contínuas, sempre são integráveis. As funções contínuas vão ter todas as boas propriedades, o teorema de Fubini sempre vale para as funções contínuas e vale numa classe um pouquinho mais ampla que vocês não vão ver aqui no curso de cálculo 2. Então sim, para todas essas funções, seno, cosseno, funções exponenciais, funções algébricas e tudo mais, o teorema de Fubini vale. O cuidado que vocês têm que ter com o teorema de Fubini é quando não está em um retângulo. Quando você não está em um retângulo, que é o exemplo lá que vocês fizeram na monitoria, e é esses exemplos aqui, se você quer mudar a ordem de integração, você precisa encontrar esses camaradas daqui, e aí isso remete um pouco ao exemplo lá, a questão 2 da lista. Vou abrir de novo a lista lá com vocês, hoje sabendo calcular a equação de uma reta, tá? Então tá bem. Uma das coisas que eu não falei, e foi a correria da aula passada, mas é extremamente importante, e hoje eu vou usar, é que existe um corolário do teorema de Fubini, tá? Um corolário em matemática é um resultado que segue diretamente de um teorema, segue de forma simples de um teorema, tá? Do teorema de Fubini. Não é difícil, a partir do teorema de Fubini, mostrar o seguinte. Só que esse corolário, apesar de ser muito bom para resolver, a gente vai fazer conta usando ele hoje, vocês têm que tomar muito cuidado na hora de usar. Porque enquanto o teorema de Fubini vale aqui, nos retângulos, tá? Ele vale em retângulos. E ele também vale nessas regiões, com as devidas correções, esse corolário só vale para retângulos. E fica óbvio que só vale para retângulos por causa do que ele vai afirmar. Se você está num retângulo, que é esse conjunto aí, vou escrever da forma mais simples, tá? AB cartesiano CD. Que é aquilo, os pontos x e y que pertencem ao R2, com x aqui e o y aqui. Se você está num retângulo e você tem uma função que pode ir de um conjunto mais geral, mas em particular vai desse retângulo em R, com a seguinte propriedade: f de xy pode ser reescrita como uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Aqui vai acontecer um milagre que todo aluno de matemática gostaria que acontecesse com mais frequência em matemática, mas não acontece, que é um produto abrir em um produto. Derivada de produto não é o produto das derivadas, a integral de um produto em geral não é o produto das integrais, mas nesse caso específico de uma função de duas variáveis, onde você consegue separar e você está em um retângulo, a integral de f de xy dx dy, integral dupla, perdão, a integral dupla sobre o retângulo, é muito importante que seja um retângulo, se torna a integral simples de a até b de g de x dx, a integral de c a d de f de y dy. Isso é o ideal, isso aqui é o melhor que vocês poderiam esperar para resolver uma integral. Isso vai acontecer nas coordenadas polares em alguns exemplos. A gente vai fazer um de coordenadas polares que vai cair aqui. Mas antes, deixa eu fazer um pequeno exemplo de como que isso funciona. Vamos pegar um retângulo
Meu retângulo vai ser, sei lá, menos 1, 1, cartesiano com 0, 2, tá? E aí você pensa numa função que você tem essa propriedade. Em vez de colocar de 0 a 2, vou fazer um pouquinho mais geral. Vou colocar aqui de 0 a π sobre 2, é porque eu vou mudar a função que eu vou escrever, tá? Pensa num retângulo dessa forma e essa função aqui, f de xy igual a x ao quadrado cosseno de y. Bem, o que acontece com essa função se você integra ela nesse retângulo? A definição, vamos lá. Definição de integral dupla é que eu quero calcular a integral dupla da função f em relação a um elemento diferenciável de área. O teorema de Fubini, o que ele vai dizer para a gente é que eu posso fazer isso de menos 1 até 1. Não vou colocar esse colchete aqui, vocês já vão entender por quê. Eu posso calcular essa integral de menos 1 até 1, de 0 a π sobre 2. A função é x² cosseno y, dx dx, né? Porque o x está variando de menos 1 a 1 e aqui. Bem, do jeito que eu expliquei para vocês como que calcula, e isso vale sempre, se você calcular ela desse jeito vai funcionar, o que você faria? Eu estou integrando em y, então o x² é uma constante, eu colocaria ele para fora, a integral do cosseno é o seno, integro o seno nesse intervalo pelo teorema fundamental do cálculo e depois aplico em x. O que é esse caso específico de um retângulo e uma função que pode ser fatorada em uma parte que só depende de x e uma parte que só depende de y me permite fazer, é o seguinte: eu posso reescrever essa integral como sendo a integral de menos 1 a 1 do x ao quadrado dx vezes a integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de y dy. E isso só funciona nesse caso, tá? Então, aqui eu ficaria com x ao cubo sobre 3, né? X ao cubo menos 3 de menos 1 até 1. E aqui eu ficaria com seno de y de 0 a π sobre 2. Aqui vai dar 1 sobre 3, menos com menos mais, então 2 terços, que multiplica seno de π sobre 2 dá 1, seno de 0 é 0, então 2 terços. Isso daqui pode fazer. Agora, se fosse qualquer outra coisa que não é um produto, se a função f de xy fosse x ao quadrado mais o cosseno de y, não pode fazer isso. É só quando você tem um produto, aí você consegue escrever uma parte que você olha, isso aqui é função de uma variável só, vezes uma outra parte que é só de y. Tá? Esse corolário eu queria ter falado na aula passada, mas o mais importante é para a aula de hoje, que eu vou falar de coordenadas polares. Em coordenadas polares acontece muito de você ter coordenadas separadas assim. Tá bem? Por enquanto, tranquilo, né? Então, foi uma revisão e um corolário que ficou faltando. Agora vamos falar da mudança de variáveis. Eu vou começar motivando com a integral por substituição. Então, mudança de variáveis. Bem, para entender mudança de variáveis é basicamente o que vocês fazem para integrar, por exemplo, 2x seno de x² dx. Quando você olha para essa integral, bem simples essa, você observa que se você tomar o u como sendo x², você consegue calcular o du como sendo 2x dx, e aí você muda essa integral para a integral de seno de u, porque u é x², du, porque 2x dx é o
você já tem aqui, certo? Uma integral bem simplesinha que remete lá ao cálculo 1, integral por substituição. Integral por substituição é um nome que o cálculo 1 dá para o teorema de mudança de variáveis, no caso de uma variável que é mais simples. Eu quero tentar entender ele, geralmente quando os professores justificam, eu mesmo quando eu faço isso, eu falo, bem, olha para a regra da cadeia, e usando a regra da cadeia você vê que isso aqui é a derivada da composta, então integrar a derivada da composta vai valer. Mas tem uma forma mais geométrica um pouco de você ver esse resultado. Integrar em cálculo 1 é aquele processo de construir os retângulos e fazer soma de Riemann. Então vamos pensar que eu tenho dois intervalos, tá? Eu tenho um intervalo. Bem, eu posso reescrever antes. Eu posso reescrever a fórmula de substituição da seguinte forma, né? F de U de x, U' de x dx é igual isso daqui. E aí, uma das coisas que não tenho certeza se vocês viram lá no cálculo, mas provavelmente sim, é que se você tem uma integral por substituição no intervalo AB, quando você faz uma mudança de variáveis, você tem que aplicar a função U no A e no B. Tem gente que não faz isso e só resolve assim, quer ver? Deixa eu só escrever aqui primeiro. Tem gente que, bem, faz a mudança de variável, você tinha um intervalo aqui, esquece o intervalo, encontra a primitiva, volta para x e depois substitui. Funciona. Eu quero olhar para esse formato aqui porque vai ser muito semelhante com o que eu vou fazer agora. Então, você tinha um intervalo AB, estava integrando em x, você observou que tinha uma função de meio de caminho aqui, que é essa função U, então você transformou o segmento AB num segmento U de A, U de B, e a sua função foi para outra variável. É basicamente o que eu vou fazer aqui. Vamos pensar que eu estava integrando aqui no intervalo AB. E existe uma função U que leva esse intervalo AB e um outro intervalo aqui, que é o intervalo U de A até o U de B. Bem, para integrar nesse intervalo, tem a função aqui em cima, não vou desenhar, mas para integrar no intervalo, você quebra ele em ΔX, né? Você pega um pequeno ΔX lá, que é exatamente a distância entre dois desses, o comprimento de um segmento desse. E eu quero trazer para lá. Uma das coisas que atualmente, talvez no cálculo ainda era difícil de entender, mas que agora fica bem mais claro, é que a derivada da função U, ela é uma aproximação para a variação ΔU sobre ΔX. Concordam? Porque isso aqui é uma variação média. O que você faz quando você deriva é mandar o ΔX ir a zero. Isso é uma notação bem mais da física, mas que funciona. Se você, a U é uma função, aqui pensa que aqui está o x, e aqui a função U está vindo para cá. Quando você faz as variações em x e a zero, e esse quociente aqui, quando o ΔX vai a zero, isso aqui vira a derivada. O que significa que para variações relativamente pequenas, ΔX, isso aqui é uma boa aproximação. Se isso é uma boa aproximação, e eu estava integrando em ΔX, o meu somatório era a função vezes o ΔX, essa aproximação me diz que não é tão ruim eu dizer que quando eu quebrar o intervalo UA ao UB usando essa partição que eu fiz aqui, uma boa aproximação para o de lá é que o ΔU vai ser U' de x ΔX. Então, isso é uma boa aproximação. O processo de fazer partição em AB me gera uma partição que é relativamente próxima dessa. Mas isso daqui, esses deltas, com um certo abuso de notação, quando você faz limite, isso daqui é o du U' de x dx. Ou seja, quando você olha para os elementos diferenciáveis, você tem que o limite desse cara aqui, quando o x vai a zero, é o du, e aqui você tem o' de x dx, que é exatamente, se você, entendendo que a integral é aquela soma de Riemann feito limite, essa aqui é a altura do meu retângulo, e essa aqui é a base. Então, du dx, por isso que é uma igualdade, tá?
Essa é uma forma diferente de ver e bem mais interessante do que a gente vai fazer agora. Até aqui está claro? Ou seja, eu tinha que somar com tamanho du para integrar em u, então eu observo que vale essa relação. Ok. Mas o que isso tem a ver com cálculo 2? É porque em cálculo 2, vocês vão observar que a maior dificuldade de integração não é com regras de integração. Eu, em geral, só vou usar as regras de integração que vocês já conhecem e nem vou usar aquelas mais elaboradas, porque não é o objetivo. O que eu quero dizer com isso é que na prova não vai cair uma integral absurda lá, que você vai precisar de uma substituição trigonométrica, qualquer coisa do tipo. Na lista pode ter uma ou outra mais complicada, mas as listas são mais difíceis do que a prova. Acho que isso ninguém vai dizer que não. Então, o mais complicado do cálculo 2 não é as regras de integração. O mais complicado do cálculo 2 são as regiões de integração. É elas que atrapalham no processo, porque eu posso pegar uma função muito simples, só que eu coloco numa região de integração tão complicada que você não consegue construir aquele x máximo, x mínimo e resolver. Então, o problema aqui para a gente não está na função. O problema para a gente está na região onde eu vou integrar. Então, o objetivo aqui da mudança de variável é tentar tornar mais simples a região. E como que eu faço isso? Deixa eu tentar mostrar para vocês. Suponha que você tem uma região de integração complicada. Você tem uma região assim. Tá? Isso daqui está em x e y. Ok. Mas suponha que você consiga ver essa região complicada como sendo a imagem de uma função de duas variáveis, bem mais simples. Por exemplo, um retângulo. Seria o ideal, né? Eu vou dar uns exemplos onde acontece exatamente isso. Eu saí de um retângulo e vim para uma coisa mais complicada. Então, suponha que existe uma função daqui. Como que essa função é? Bem, ela é uma função, aqui eu tenho u e v, só para diferenciar do x e o y. É uma função φ de u e v, que pega um ponto aqui, leva num ponto aqui dentro, e quando eu levar todo esse conjunto para cá, vira a figura toda. Tá? É uma bijeção entre esse retângulo e essa região aqui. Então, a imagem disso é isso, e essa imagem é bijetiva, tá? Existe essa função tem inversa. Então, a imagem inversa disso é o retângulo, e a imagem do retângulo é isso. E aí, essa função, bem, como para cada ponto u e v aqui eu tenho um x e um y, essa função é descrita como x de u e v e y de u e v. Ok, então, já que eu posso fazer essa mudança de variáveis, assim como no cálculo 1, se isso daqui é um retângulo e isso daqui é uma coisa toda estranha, seria muito melhor se eu pudesse integrar aqui. Se é bijetivo, eu poderia mudar as minhas variáveis de x e y, que é integrar sobre essa região, para u e v, porque aí fica um retângulo, fica bonitinho, mais fácil de integrar. E é esse o objetivo. Mas como que eu tenho que fazer isso? Observe que aqui eu tenho um elemento de área, e o elemento de área aqui é o dA, que nada mais é do que du dv. Eu quero trabalhar com esse elemento de área, que é um quadradinho aqui infinitesimal, o elemento de área daqui. Só que daqui eu também tenho um elemento de área, que é dx dy. A pergunta é, como que eu faço dx dy em função do du dv? Porque aqui a gente sabe. Aqui o du, lá é elemento de área, que é elemento de comprimento, perdão. O elemento de comprimento aqui é o du, e eu sei que ele é o linha de x dx, que foi basicamente essa construção. O que eu quero saber, o que liga o du com o dx no caso da reta, é essa derivada aqui da u. Mas era uma função de uma única variável, derivada simples, tranquilo. Só que aqui a minha função é uma função de duas variáveis. Eu quero saber quem é que faz esse papel.
Nas notas de aula, e o livro de texto também faz isso, ele define, eu demonstro, a que está nas notas lá, eu até dei uma revisada, demonstra o passo a passo. É relativamente a mesma coisa, é pegar um quadradinho aqui, observar como é que eu construo um quadrado aqui a partir desse quadrado inicial e fazer as contas. Aqui eu vou só dizer para vocês como que é, se ficarem com curiosidade, olhem lá, porque até para mostrar quem ele é, eu já tenho que definir algumas coisas. Então, eu vou dizer, não vou ficar criando muita ansiedade em ninguém, vai que tem um ansioso aí. A cara disso, escrever a cara não vai adiantar muito até eu definir os elementos, mas esse dx dy se torna o módulo de um determinante, que a gente vai chamar de jacobiano. Esse símbolo que eu estou colocando aqui é o símbolo de derivada parcial, tá? Jacobiano de xy em relação ao u e v, du, dv. Alguém, e foi da turma da tarde, só não me lembro quem, perguntou como que é a derivada de uma função de várias variáveis a valores vetoriais. Que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Observe que essa não é nem as funções vetoriais, que era aquela que eu só tinha uma variável, mas tinha uma imagem Rn, e nem é uma função de várias variáveis a valores reais, porque eu tenho duas variáveis, mas o valor é um vetor. Essa é as funções que aparecem no cálculo 3. São as funções onde eu tenho várias variáveis a valores vetoriais. O que acontece com essa função é que ela tem uma derivada. E a derivada dela é uma matriz, que a gente chama de matriz jacobiana. A gente já quase viu ela, não confundam a matriz jacobiana com a matriz hessiana, mas a gente já quase viu ela quando eu falei de regra da cadeia. Então, a matriz jacobiana, que é a derivada de uma função desse tipo, a matriz jacobiana, ela é, eu vou chamar só de J, porque o mais interessante para a gente é o determinante dela. Jacobiana, a matriz, jacobiano, o determinante dela. Ela é dada da seguinte forma. Eu tenho x de duas variáveis, y de duas variáveis. Então, primeira coluna da jacobiana, eu vou derivar x e y em relação à primeira variável. Derivada parcial de x em relação a u, derivada parcial de y em relação a u. De cá, derivada parcial de x em relação a v, derivada parcial de y em relação a v. Essa matriz é basicamente, as colunas dela é que aparecem lá na regra da cadeia. Quem fez alguma continha com regra da cadeia de funções de duas variáveis a valores vetoriais, viu que aparece essa coluna vezes du dt, du dt. Passa por essa matriz. Essa matriz é a jacobiana e o determinante dela, o jacobiano é o determinante dessa matriz e usa a notação que a gente vai usar para ele, é a mais usual, é essa daqui. Drom x, drom xy, drom uv, ele é o determinante dessa matriz. Determinante de J. E o que aparece aqui é o módulo do determinante, tá? Então essa é a fórmula. Da onde isso vem? Brevemente, para quem quiser ver com mais detalhe, está lá nas notas. O que acontece é o seguinte, só para os mais curiosos. É que quando eu venho daqui para cá, eu consigo construir como se fossem duas curvas. Eu teria, por exemplo, vou olhar nesse retângulo aqui, ó, que não é um retângulo, é a imagem de um retângulo. Quando você olha para um retângulo aqui e traz ele para cá, um segmento desse, um lado do retângulo, ele meio que se transforma nessa curva daqui, tá? Se transforma nessa curva e o outro, que é perpendicular a ele, seria essa outra curva aqui. Então, gera uma figura que é a imagem de um retângulo, mas pode ser distorcida, não é mais um retângulo, é uma região aqui, imagem desse retângulo pequeno. Quando você olha para essas curvas, você tem os seus vetores olhando para a curva mesmo. Essa curva
e essa curva aqui. O que acontece é que nesse ponto você tem um vetor que é o vetor tangente da curva para lá e um vetor que é tangente à curva para cá. E eles ficam em função dessas derivadas aqui. Para você transformar essa área nessa área, você tem dois vetores. Você não consegue olhar para a área mesmo dessa região, mas você aproxima ela pela área desse paralelograma, que é formado por esses dois vetores. Como é que calcula a área dado dois vetores? Como é que eu calculo a área do paralelograma? Você faz produto vetorial. Lembra? Isso a gente viu lá na primeira semana. Quando você faz o produto vetorial, você cai no determinante que vem dessas matrizes. Lá nas notas está feito em detalhes. E aí você vai ter uma área aqui, e aí é o módulo do produto vetorial, então aparece esse módulo aqui do jacobiano. É mais ou menos isso, só que tem umas continhas no processo, tá? Ok, então vamos fazer exemplos, né? As coisas sempre ficam mais simples quando a gente exemplifica. E eu vou começar exemplificando com um exemplo que vai ser essencial, porque a mudança de variável que eu vou fazer nesse exemplo é a mudança de coordenada mais importante da parte integral dupla, que é as coordenadas polares, tá? Então eu vou fazer esse exemplo para mostrar o tanto que é útil o processo, mas fiquem bem atentos à mudança de variável que eu vou fazer, porque aqui vai aparecer mais integrais duplas. Então, coordenadas polares. Bem, coordenadas polares está associada à circunferência. Vamos supor o seguinte, que eu queira calcular, por exemplo, a integral da raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado dx dy sobre um círculo de raio R, tá? Quero calcular isso aqui. Então, bem, usando a criatividade, vocês vão imaginar que isso é uma circunferência. Tem um raio R aqui. E aí você quer a sua região de integração é essa, tá? É como, talvez, deixa eu ver se eu escolhi uma função, acho que essa daqui vai ser boa. Eu não vou, mesmo que por coordenadas retangulares seja simples, eu vou fazer por coordenadas, tá saindo, o áudio tá tranquilo? Só porque deu uma, tá. Mesmo que saia por coordenadas retangulares, eu vou fazer por coordenadas polares. Se fosse para fazer com coordenadas retangulares, do jeito que eu expliquei para vocês, o que eu faria aqui? Escolheria x máximo e x mínimo, ou y máximo e y mínimo, não faz muita diferença, porque é uma circunferência, ela é simétrica. Então eu teria que integrar, por exemplo, de menos r, já que é o raio, até r. Só que aí aqui dentro, para cada valor de y, onde que o x varia? Aí eu tenho que levar em consideração que é uma circunferência, ficaria de menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, até a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, a f de x quadrado mais y quadrado dx dy, tá? Por que que é isso? Porque eu estou olhando para a função que eu consigo definir quando eu coloco y em função de x. A equação da circunferência é x quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Então eu posso tirar o y em função do x, fazendo y igual a mais ou menos a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, que é o que eu coloquei aqui. Difícil pra caramba, né? Imagina calcular essa integral. Eu tenho que integrar primeiro em x, o x está aqui dentro, tem um y, teria umas mudanças de variáveis. É difícil, tá? Por qualquer ângulo que você olhar, é complicado. Vocês vão ver que tem um jeito bem mais simples. E qual que é esse jeito bem mais simples? É observar que uma circunferência nada mais é do que um retângulo, desde que você escolha bem as coordenadas, tá?
Quem disse que não existe a bola quadrada, existe a bola quadrada e não é nem muito difícil você construir ela. Como é que você constrói a bola quadrada? Você tem aqui a circunferência, que, bem, não está a melhor das circunferências do mundo, mas você observa o seguinte, qualquer ponto da circunferência, pega um ponto aqui. Esse ponto ele tem coordenadas x e y, né? Qual é a outra forma de eu identificar esse ponto? Uma outra forma de identificar esse ponto é dizer o seguinte, bem, eu sei que existe a origem, que é o 0, 0. Esse ponto xy, ele tem uma distância à origem. Ele tem um raio de distância, ele está numa circunferência de uma determinada distância. Então existe um tamanho aqui, uma distância que eu posso chamar de ρ, ok? Além disso, bem, quando eu fixo que esse ponto está a uma distância ρ, o que eu vou ter é toda uma circunferência de possibilidades, né? Concorda? Então, só a distância não me identifica o ponto. Eu preciso de mais uma informação. A outra informação que eu preciso para identificar esse ponto é um ângulo. E aí, isso é uma escolha, tá? Quem desenvolveu as coordenadas polares decidiu que eu vou considerar o ângulo, e aí é muito importante vocês tomem cuidado com isso, o ângulo formado com o semi-eixo positivo do x. Vou repetir, o ângulo formado com o semi-eixo positivo do x, que é basicamente o ângulo formado com esse... É porque com a reta x você tem tanto essa possibilidade como essa daqui. Não, você vai escolher em relação à parte positiva do eixo x, tá? Então é o ângulo de abertura em relação à parte positiva do eixo x. Então tem um θ aqui. E aí você observa que qualquer ponto da circunferência está a uma distância ρ e um ângulo θ. Mas qual que é a pré-imagem da circunferência por essa escolha? Bem, o raio limita o ρ, né? Eu tinha um raio da circunferência, tem um raio aqui. Eu sei que o ρ, eu estou dentro da circunferência, então o ρ varia de 0 até o r. Ok, então eu tenho todas as possibilidades de raio, desde o 0 até o raio máximo, que é o r. E o θ? O θ, ele pode variar de 0, que é quando eu estou sobre o semi-eixo positivo x, até 2π, que ele pode dar uma volta. E é em radiano, tá? Não coloca em grau, não, pelo amor de Deus. Então, ele pode ir até os 2π. Então, tem 2π. E por que é um retângulo? Porque a função que faz a associação é a função φ. Bem, se eu tenho agora o ρ e o θ, como que eu encontro o x e o y? Bem, em coordenadas ρ e θ, o x nada mais é do que ρ cosseno de θ. Vamos fazer um pouquinho maior aqui para vocês observarem isso. Tenho aqui uma circunferência. Aqui está o ρ, que é o raio. E eu quero encontrar quem que é x e quem que é y. Quem é x? ρ é a hipotenusa, θ é esse ângulo, então o x é ρ cosseno de θ. Cosseno é o deitado, né? E quem que é o y? O ρ seno de θ. Conseguiram entender? Isso faz com que um retângulo se transforme em uma circunferência. A imagem, quando eu pego essa função, que é contínua, uma função de duas variáveis a valores vetoriais, ela pega esse retângulo e dissolve, dilata ele nessa circunferência. E, obviamente, é mais fácil integrar aqui do que integrar aqui, porque isso é um retângulo. Dificilmente a integral no retângulo não vai ser mais simples do que em qualquer outra região, porque aí eu posso usar o teorema de Fubini, eu posso trocar a ordem como eu preferir, tá? Então, e essa mudança de variáveis aqui, ela é a mudança de variáveis das coordenadas polares. Isso resolve a lista, um monte de questões da lista de vocês. Questão item B da número 3 precisa dessas coordenadas. Na prova de vocês vai precisar dessas coordenadas. Então, essa daqui é a chave, tá? E o que eu preciso para ela? Bem, eu preciso encontrar esse camarada. Só que em vez de U e V, θ e ρ. Ou ρ e θ.
Rho e θ. Do jeito que eu escrevi lá, Rho e θ. Não faz diferença não, tá? Porque tem um módulo lá no determinante. Então vamos entender quem é... Primeiro, a função que muda, a função mudança de variáveis. Ela leva Rho e θ em Rho cosseno θ, Rho seno de θ. Beleza? Então eu preciso de quem? Eu preciso da matriz jacobiana, do jacobiano e depois do módulo dele. Isso é mais imediato que já vai sair positivo. Então vamos lá. A jacobiana, eu derivo, e aí aqui eu já vou fazer como exemplo. Então eu vou fazer devagar, só porque a gente vai precisar de alguns casos que não é coordenadas polares, só para vocês irem acompanhando. A jacobiana é o que está lá no quadro 2, deriva parcialmente x em relação à primeira variável, que é o Rho, deriva parcialmente y em relação à primeira variável, que é o Rho. Depois você deriva o x em relação à segunda variável, que é o θ, deriva x. Bem, a jacobiana ela é calculada. Aqui é um x de Rho e θ. Aqui é um y que é de Rho e θ. Então eu derivo x parcialmente em Rho, y em Rho, x em θ, y em θ. Uma coisa importante, pessoal, e essas são as coisas típicas. Eu sou meio desatento, como você já deve ter percebido a essa altura do campeonato. Então é muito comum chegar na hora de fazer essa conta e você não lembrar exatamente a ordem. Se você colocar x e x em relação a Rho e θ, y em relação a Rho e θ, ou seja, se você tomar transposto dessa matriz, para quem entende que é transposto, ainda vai funcionar. Mas se você mexer muito, então ou tem que ser essa ou tem que ser transposta. Agora, se você mantém uma desse jeito e inverte a outra, você vai errar a conta. Então, essas são as coisas que não tem jeito, tem que memorizar, coloca lá no mapa mental, escreve em qualquer lugar que vocês queiram e lembrem que ou é essa ou é a transposta, que ainda funciona, mas se mexer muito não vai dar certo, tá? Então, a jacobiana é essa, vamos calcular ela na prática. Quando eu derivo x em relação a Rho cosseno de θ, derivadas parciais, tá? Se alguém ficar com dúvida, pode falar, mas eu vou fazer direto. Eu derivo aqui em relação a Rho seno de θ, deriva cosseno em relação a θ vai ficar menos Rho seno de θ, e quem tem um olho bom aqui já percebeu que foi feito para dar certo, né? Deriva aqui em relação a θ, vai ficar Rho cosseno de θ. Essa é a matriz jacobiana das coordenadas polares. O jacobiano, que a gente usa aquele símbolo especial, x e y, e nesse caso Rho e θ, ele é o determinante dessa matriz. E aí aqui que eu disse, que se você foi fazendo a conta de cabeça, já viu que vai ficar bem bonitinho por causa dos quadrados nas funções trigonométricas. Vai ficar Rho cosseno ao quadrado. Vou até colocar dentro do parênteses já. Aqui o cosseno ao quadrado aparece. Aqui aparece o seno ao quadrado. Só que aí tem um menos, com menos que vem da forma do determinante, porque é diagonal principal menos diagonal secundária, eu vou ter um mais seno quadrado. Cosseno quadrado com seno ao quadrado dá 1, isso fica só o Rho. Na fórmula aqui, só um minuto. Na fórmula é módulo, tá? Você deveria ter colocado o módulo, mas Rho é distância à origem. Então, é maior ou igual a zero, tá? O Rho já é positivo. Não tem como a distância de um ponto à origem ser negativa. Então, esse Rho já é positivo, não precisa do módulo. Mas, na prática, seria o módulo de Rho. Quer dizer, na teoria. Na prática é que não precisa. Então, agora eu consigo escrever aquele elemento ali. Na mudança para coordenadas polares, a integral, e aí eu vou fazer o caso mais geral, se você estava integrando sobre um π de r aqui, que é um retângulo, esse retângulo é onde eu quero calcular agora, tá?
E essa daqui é basicamente a minha região B, que é a circunferência. Uma função f de xy dx dy. O que as coordenadas polares permitem você fazer, entendendo que isso aqui é o círculo que eu tinha lá, é integrar no retângulo a função, e isso é idêntico ao cálculo 1, tá? Quando você faz mudança de variáveis, quando você faz integral por substituição em cálculo 1, você estava em x, se passa para u, tudo tem que passar para u. Não pode ficar x num lugar e u em outro. Tem que ficar tudo na mesma variável. Aqui é a mesma coisa. Como é que você faz isso na prática? Você pega a função que era de x e y e calcula ela pela composta. Então vai ficar x de ρ e θ. Então já vou escrever quem que é que aparece. ρ cosseno de θ. ρ seno de θ. Então a função tem que ser aplicada nas variáveis que me interessam agora. E aí vai aparecer o módulo do jacobiano, que a gente calculou é ρ, módulo de ρ é ρ, porque é distância, dρ dθ. Vamos fazer o exemplo que estava faltando para ver como que fica. Eu queria integrar sobre aquela circunferência a função x² mais y² dx dy. O que eu estou dizendo para vocês é que se eu faço essa mudança, eu posso agora ir para um retângulo. SB era a circunferência de raio R, tá? Eu vou escrever assim, era a bola de centro na origem e raio R. É uma notação para dizer que é isso daqui, tá? Centro na origem, raio R. Tá, eu vou passar para um retângulo. E quem que é esse retângulo? Esse retângulo foi o que eu mostrei para vocês. É a nossa bola quadrada. Em ρ, que foi a primeira, eu vou de 0 a R. E em θ eu vou de 0 a 2π. Então, a mudança de coordenadas polares me permite passar para esse retângulo. Aí é o que eu disse, se eu vou integrar nessa nova variável, eu tenho que fazer as substituições. Vai ficar raiz quadrada de ρ² cosseno ao quadrado de θ, mais ρ² seno ao quadrado de θ. Aí aparece esse camarada. O que é mais clássico na prova, isso, toda vez que eu dou cálculo 2 acontece isso, provavelmente vai continuar acontecendo. Esquecer do ρ. Mudar as variáveis, essa parte lembra, o dρ dθ lembra de quase tudo, mas não lembra do módulo do jacobiano. Sempre tem uma prova para esquecer isso. Não faz nenhum sentido, porque a mudança de variável é da mesma forma de na substituição você esquecer do linha, tá? Então tomem cuidado para não ser você o felizardo desse ano a esquecer do ρ. Aí aqui aparece o ρ, dρ dθ. Tá? Então, vou só pular aqui esse meu parênteses das regiões. Essa integral se torna ρ² cosseno ao quadrado de θ, ρ² seno ao quadrado de θ, o cosseno com o seno eu posso reunir, vai ficar 1. Então vai ficar ρ² raiz quadrada de ρ, que é ρ, né? Raiz quadrada de ρ², desculpa. Então, vai ficar a integral. Aí aqui eu já posso colocar de 0 a R, de 0 a 2π. O cosseno com seno virou 1. Raiz quadrada com quadrado se cancela, ficou ρ. Só se cancela porque o ρ já era positivo, tá? A princípio seria módulo de ρ também, mas o ρ é positivo, então fica ρ vezes ρ, ρ². Esse outro ρ é o daqui, tá? dρ dθ. Bem, e aí aqui você chegou numa que já é fácil, essa daqui já é fácil. Fica mais fácil ainda por causa do corolário que eu disse para vocês. Precisa calcular separado? Não. Você pode quebrar em duas integrais de cálculo 1 pelo corolário do teorema de Fubini. Só colocar assim, corolário do teorema de Fubini. Você pode reescrever isso como sendo a integral de 0 a R de ρ dρ. E a integral de 0 a 2π. E aí o que está sobrando? 1, né? Então só dθ. Aqui tem um quadrado que eu esqueci. Então,
Rho ao quadrado, a integral é Rho ao cubo sobre 3, de 0 a r, não tem nada, fica θ, então isso aqui vezes θ de 0 a 2π. No 0 vai zerar as duas, no r e no 2π vai ficar r 2π r ao cubo sobre 3. Espero ter convencido vocês que essa... Bem, é claro que para a hora de resolver vocês não vão ter que deduzir tudo, né? Eu estava deduzindo porque faz parte da minha profissão. Mas vocês só precisariam calcular daqui para frente, tá? Então, obviamente é mais fácil do que calcular essa integral aqui. Se vocês quiserem tentar fazer por aqui, vai perceber que é bem mais difícil. Você tem que integrar em x, você tem raiz quadrada de x quadrado mais isso. Aqui já tem uma substituição trigonométrica que você tem que fazer. Então essa daqui é bem mais complicada. Vocês vão ver que, em geral, quando você faz corretamente a mudança de variável, a integral se torna bem mais simples, tá? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Bastante tempo ainda. Rapaz, eu falei que a galera dormindo lá e o Eduardo. Acordei agora, o que que rolou? Tá todo mundo rindo? É, difícil, viu? Ninguém leva a sério o professor. Tem um cara que... o pior é quando dorme com o áudio ligado e ronca, né? Aí acho que esse é o ápice da coisa. Vou fazer... Esse é um exemplo mais simples. E é o mais interessante, mais importante pra gente, porque as coordenadas que a gente mais vai trabalhar, as coordenadas que com certeza vai ter alguma integral na avaliação de vocês para fazer é essa, porque ela é muito importante, tá? Tem muitas integrais que saem assim e não saem de outro jeito. Vou fazer um exemplo que é um pouquinho mais complexo para mostrar que funciona, mas que quando as coisas não estão feitas assim para dar certo, dá um pouco mais de trabalho. É um exemplo que inclusive está nas notas aí. Que é o seguinte, calcular essa integral aqui. Cadê? Essa daqui. É a integral sobre um b, que eu vou dizer quem é, do cosseno de x menos y, cosseno de x mais y, dx dy, onde a minha região, o meu B, é o conjunto do x e y no R2, tal que x mais y é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2, o x é não negativo e o y é não negativo. Tá? Esse daqui é um exemplo onde o meu interesse, especialmente nesse caso, é simplificar a integral, diferente daquele que era mais a região. Aqui eu realmente quero que a integral se torne um pouquinho mais simples. Porque essa daqui... não, aí embaixo é seno, tá? Desculpa. Embaixo é seno, em cima é cosseno. É o exemplo que está lá. Dá para fazer com cosseno também, mas o caso do cosseno com cosseno ficaria muito fácil. Tá. Cosseno e seno. E é óbvio que, talvez não seja óbvio, mas é relativamente aceitável, que se eu mudasse as variáveis para u e v, parece que ficava mais simples, né? Se eu trocasse x menos y por u e x mais y por v, aparentemente ficava mais fácil de calcular essa integral, tá? Então, o que eu quero, o ideal para mim, é que o u seja x menos y e o v seja x mais y. Por que o ideal é esse? Porque cosseno de u sobre seno de v eu conseguiria integrar, tá? Mas a minha região de integração, primeiro eu tenho que entender como que ela é. Vamos entender essa região aqui. O que acontece? Primeiro, essa informação aqui é a mais simples de interpretar. O x e o y são positivos. Significa que eu estou nesse quadrante, primeiro quadrante. O x mais y é maior ou igual a 1. Então, o que acontece na igualdade? Se eu tenho x mais y igual a 1, significa que o y... Vou fazer aqui na frente.
que o y é igual a menos x mais 1. Essa é uma reta que quando x é 0 está no 1, quando x é 1 está no 0. Então eu tenho essa reta. Primeiro que essa condição me diz que eu estou acima dessa reta aqui. Mas observa que eu só considero a parte que está nesse quadrante porque eu disse que o x e o y são positivos. Por outro lado, se o x mais y é igual ao 2, que é o limite superior, então eu teria que o y é menos x mais 2. Isso me diz que está sobre uma reta, onde quando x é 0 está no 2, quando x é 2 está no 0. Então a minha região de integração é essa. E a minha integral é essa daqui. E o que eu gostaria de fazer, porque eu vejo que fica mais fácil de integrar, é tornar u e v dessa forma. Tá bem. Tem duas coisas aqui para ser feitas. Primeiro, que a função que eu tenho, φ, ela é φ de u e v da x de uv, y de uv. Primeira coisa é que está ao contrário, né? Aqui eu tenho o u em função de x e y e o v em relação a x e y. O que eu preciso é do contrário. Eu preciso do x em função de u e v e de y em relação ao u e v. Essa é a primeira complicação aqui. E a segunda é descobrir o que acontece quando eu faço a mudança de variáveis. Vamos resolver o primeiro problema. Como é que eu coloco o x e o y em função de u e v ao contrário do que está aqui? Essa é relativamente fácil, porque você pode soma. Quando você soma, você fica com 2x é igual a u mais v, o que me diz que o x é u mais v sobre 2. E subtrai. Se você faz essa menos essa, você fica com 2y, por causa que menos com menos é mais, é igual a v menos u. E aí, você isola o y. Primeiro problema está resolvido. Agora eu tenho x em função de u e v e y em função de u e v. Então essa função aqui está determinada. Ela é a função u mais v sobre 2, v menos u sobre 2. Isso aqui foi. O segundo problema, deixa eu ver, está tranquilo até ali. O segundo problema é descobrir qual que é a nova região de integração. Porque do jeito que lá a circunferência virou um retângulo, essa mudança de variável aqui, ela faz alguma coisa com essa região. Não vai ser mais esse trapézio, apesar de que vai continuar sendo um trapézio. Mas a gente vai verificar isso. Essa é a parte mais difícil. Existem algumas formas. Essa questão que está aí, eu resolvi ela de duas formas diferentes nas notas de vocês. O que leva um tempo, mas principalmente para quem viu a álgebra linear, que eu sei que não são todos vocês, em álgebra linear, quando você vê algumas transformações lineares, você encontra, por exemplo, as rotações. Isso daqui que eu estou fazendo é uma rotação, tá? É uma rotação do plano. Então vocês vão ver que vai continuar sendo um trapézio, porém rotacionado. Mas nem por isso se torna muito mais fácil, porque além de rotacionar, ela dilata um pouco. Uma das formas de você encontrar a nova região de integração é você olhar para a imagem inversa da φ. Observem que o que eu tenho agora é uma região aqui que eu quero determinar. A φ sai dessa região e vira o trapézio. Tá? E o que eu quero é encontrar a imagem inversa. Então essa é a φ. Essas funções, mudanças de variável, elas são sempre bijetoras. Então existe a inversa dela. Deixa eu só ver a pergunta ali. Professor, pode repetir como você deixou uma função um do outro? Ah, tá. Volta aqui. Alguns colegas ficaram em dúvida. Olha, essa daqui é a minha escolha. Vamos lá. Essa escolha de u e v aqui é porque são as mais interessantes para resolver, tá? Eu poderia fazer outra? Poderia, mas obviamente o mais simples é se eu tiver que integrar cosseno de uma variável e seno de outra. Se não tem mistura das variáveis, sai relativamente simples. Então, essa escolha foi simplesmente porque
intuitivamente ou por experiência, dá para perceber que é uma boa escolha para colocar aqui. Aí, da escolha para cá, o que eu fiz foi uma manipulação algébrica, e alguns colegas do Zoom estão com dúvidas. O que eu fiz foi o seguinte: quando você tem que o e v, o u é x menos y e o v é x mais y, se eu somar essas duas, que foi o que eu fiz aqui, só que aí eu inverti, talvez isso tenha deixado confuso. Quando você soma, x mais x, 2x. Menos y mais y, 0. Então fica só 2x do lado de cá. O problema é que eu inverti a hora que eu vim aqui para baixo, confundi os colegas. Do outro lado, eu tinha o e v. Quando eu somo, u mais v. Então isso daqui é o resultado dessa soma. E aí, como eu precisava só do x, eu dividi por 2. Aqui, eu também inverti os lados, mas o que eu fiz foi, eu subtraí. Só que quando você subtrai, só que eu subtraí a de baixo da de cima, porque em cima tinha um menos. Quando você faz y menos menos y, menos com menos mais, fica 2y, que é esse. X menos x foi embora. Aí era v menos u. E aí aqui embaixo só dividir por 2 para isolar. Ficou claro? Júlio e Rachel. Ficou claro? Beleza. Então, é uma forma de recuperar, tá? Teria outras. Encontra o x, isola o x em cima, joga embaixo, resolução de sistemas, tá? Tem uma outra forma. Só que para eu encontrar a região de integração, eu vou precisar olhar para a imagem inversa desse conjunto. Porque se a φ sai da minha nova região de integração para esse trapézio, então a imagem inversa que vai existir, porque toda mudança de variável é bijeção. Por que tem que ser bijeção? Porque observa que lá naquele processo que eu estava explicando para vocês, aqui. Por exemplo, se entre o retângulo e a circunferência não existisse uma bijeção, naquele processo de quadricular e tomar as áreas, ia acabar que tenha quadradinhos que iam se sobrepor uns aos outros, né? Porque se injetiva tem que ser, e sobrejetiva também tem que ser, porque um retângulo aqui, ele tem que se tornar um retângulo aqui, e eu não posso que um outro retângulo vire o mesmo. Porque se isso acontecesse, daria problema naquela soma lá do limite. Isso é uma forma de dizer que essa função, ela é bijetora. Por ser bijetora, ela possui uma inversa. E nesse caso especial, a gente até conhece a inversa dela, porque a gente partiu da inversa. Que a inversa é exatamente u e v em função de x e y. Só por isso que esse caso não é tão complicado, porque senão eu teria que, de fato, encontrar a inversa e às vezes isso é bem difícil, tá? Aqui eu já tenho quem que é a função inversa. É encontrar o u e o v em função de x e y. O que eu estou querendo dizer é que essa função inversa, ela é a função que leva x e y em u de x e y. Observe que ela faz o oposto, que é a φ que a gente está definindo. E v de x e y. E como que ela faz isso? Na primeira coordenada é o u, que é x menos y. E na segunda coordenada é o v, que é x mais y. Tá bem. Vamos encontrar alguns pontos aqui que são marcantes nesse trapézio. Pela construção, ele passa aqui pelo 1, pelo 0, 1, né? Pelo 1, 0, passa pelo 2, 0 e passa pelo 0, 2. Da onde que eu tirei isso? Da própria expressão dela, tá? As retas, essa reta aqui, a reta y, igual a menos x mais 1, e a outra é menos x mais 2. Dessas retas, você tira esses pontos, joga x igual a 0, você obtém esses dois, y igual a 0, você obtém esses dois. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver quem que é a imagem inversa desses pontos. Pelo menos já vai dar uma ideia de como que é a nossa região. Como é que eu faço isso? Aplico φ a menos 1 em cada um desses pontos. Quando você aplica no 0, 1, bem, 0, 1 é 0 no x, então vai dar menos 1, 1. Então você já tem um ponto aqui que é esse daqui, menos 1 e 1.
fazer um quadrado aqui vai ficar ruim, depois vai ficar muito carregado. Então, esse ponto aqui, tá? Menos 1 no x e 1 no y. Então, esse ponto eu já sei que pertence à imagem inversa. Fazendo a mesma coisa com o 0, 2, você vai obter menos 2 e 2, tá? Que é esse aqui de cima. Observe que eles estão sob a mesma reta, né? Isso daqui é multiplicar por 2 esse... Então, tá os dois nessa reta que é a reta oposta, né? A reta perpendicular à identidade. Tá bem. Vamos olhar a imagem desses dois pontos, quando o y é 0. Φ é menos 1 de 1 e 0. No 1 e 0 eu vou ter 1 e 1, né? Porque o y é 0, então vai ficar 1 e 1. E quando eu estou no 2 e 0, eu vou obter o 2 e 2, pode verificar, tá? Então eu também tenho esse ponto que está sobre a identidade e esse daqui que está sobre a identidade. A gente é tentado, né, a só conectar os pontos, que é o que se espera e é o que acontece, tá? Existe uma justificativa que permite vocês só conectarem os pontos, que é o fato dessas funções serem lineares. Então ela leva segmentos de retas em segmentos de reta, então de fato vai ser esse. Mas tem também uma forma de você verificar isso, se você não vai usar um argumento porque Deus quis assim. Existe um outro argumento que é você olhar para a imagem das retas. E aí de fato você vai verificar. Por quê? Porque uma função contínua, e obviamente essa função é contínua, polinomial, linear até, ela leva a fronteira na fronteira. O que significa que se você pegar essa reta e aplicar na φ, vai esse segmento de reta, e aplicar na φ, vai ir num segmento de reta que tem que ser a fronteira do próximo conjunto. Por que disso? Porque para qualquer bola aberta com um centro na fronteira, tem pontos dentro e pontos fora. E funções contínuas precisam preservar essa propriedade. Então, de fato, vai dar esse segmento aqui, esse aqui, esse e esse. Como eu disse, é uma rotação com uma pequena dilatação. Mas dá para verificar com um pouco mais de cuidado, para vocês não acharem que eu estou querendo ludibriá-los, que é o seguinte, é só aplicar nas retas, tá? Se você olha para a imagem desse segmento de reta, é você fazer x e o y você troca por essa expressão, que é basicamente a imagem desse segmento. Então, menos x mais 1. Quando você faz isso, você olha para a expressão dela aqui, vai ficar x menos com menos mais, então 2x mais 1, menos 1, né? 2x menos 1. E nessa daqui de baixo vai ficar x menos x vai dar 0 e vai sobrar 1. Então, a imagem desse segmento é esse segmento. Mas, professor, isso não ajudou em nada. Ajuda, tá? Porque se você separa o ponto fixo aqui é o que não depende de x. É o menos 1 e 1. Mais x que multiplica 2 e 0. O que significa que a imagem desse segmento é um segmento que passa por menos 1 em x. Observe que o x é maior do que 0, certo? Então esse é o menor ponto, isso daqui vai sempre aumentando, né? Essa parte aqui é positiva, porque o x é positivo. Então esse é o menor ponto do segmento, ele veio para cá, e aí o x anda arrastando ele para cá, e o fato de que a outra extremidade é essa, a gente já tinha obtido quando integrou no outro ponto. Fazendo esse mesmo processo, você vai conseguir encontrar esse segmento e esse segmento. Bem mais difícil, né? Essa daqui não dá para cair na prova. Mas é um bom exemplo e, apesar de ser mais complicado em relação à região, vocês vão perceber que o jacobiano é bem mais simples, né? Porque é uma função linear, o jacobiano é constante. Assim, as coisas na matemática que vão se preservando, né? Derivada de uma função linear no cálculo 1, constante. De uma função linear no cálculo 2, constante também. E nas funções vetoriais, continua constante, que é o caso dessa função de duas variáveis a valores reais, tá? Vamos calcular aí o jacobiano. Φ de u e v é igual a u mais v sobre 2,
v menos u sobre 2. A jacobiana, que faz o papel de derivada, vai ser... E aí, é esse detalhezinho aqui que eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado, tá? Isso daqui é o x de u e v e o y de u e v. Se vocês entenderem esse processo, daqui até o final do curso vai ficar muito fácil, porque em integrais triplas, a única coisa que eu vou fazer é que a minha mudança de variável lá é uma mudança de variável de 3 variáveis, né? Teria u, v e um w. Então, a única coisa que complica para lá é que aumenta uma variável, mas de novo é a mesma fórmula, módulo do jacobiano, que agora vai ser uma matriz 3 por 3, du, dv e dw, tá? Então, se vocês aprenderem isso, daqui para frente não tem nada muito mais complicado. Então, observando que essa daqui é o x de u e v, essa aqui é o y de u e v, o que você vai obter? Você fica com a derivada de x em relação ao u, derivada do y em relação ao u, derivada do x em relação ao v, derivada do y em relação ao v. Quando você deriva x em relação a u, vai ficar meio, tá? E é esses os cuidados que tem que tomar. Ó, isso aqui é u sobre 2 mais v sobre 2. V em relação a u é uma constante, certo? Nossa, tá ficando... Pronto. V em relação a u é uma constante, derivada da zero. Então, u sobre 2, quando você deriva, fica meio. Aqui embaixo é y em relação a u. V sobre 2 é uma constante, menos u sobre 2, a derivada menos meio. Aí aqui vai dar x em relação a v, é simétrico, dá meio. E aqui vai dar meio, esse é o positivo. Essa é a jacobiana, jacobiano é o determinante dela. Determinante disso, meio ao quadrado, 1/4. Menos, com o menos que vem da fórmula, mais 1/4. Então vai ficar meio. Todo mundo concorda? Ou quer que eu faça a conta? Ó, meio vezes meio, 1/4, menos... menos com menos mais 1/4, 1/4 mais 1/4, 1/2, tá? Então, seria o módulo, mas já é positivo. E aí, aquela integral, que era sobre aquele trapézio inicial, do cosseno de x menos y sobre o seno de x mais y dx dy. Agora a gente tem todos os elementos necessários para passar ele para o nosso novo trapézio. Eu vou chamar esse cara aqui de um t, tá? Eu vou depois colocar quem que são os limitantes de integração, fica em t. E aí fica, tudo isso foi simplesmente para transformar x menos y em u e x mais y em v. Para ficar mais bonitinho a integral. Aí vai aparecer o jacobiano aqui, tá? O dx dy se torna módulo do jacobiano, du, dv. O módulo jacobiano é um módulo de meio. Então vai ter um meio aqui, du, dv. Esse meio pode ir para fora, é uma constante. Agora vamos encontrar essas regiões de integração. Tá bem, mesmo eu tendo feito a substituição, notem o seguinte. Eu transformei esse trapézio nesse, porque facilitou a expressão da integral, né? Era um cosseno de x menos y e um seno de x mais y. Eu tornei mais simples a expressão. A região ainda é um trapézio. E aí o que você faz? Você pode observar que aqui é menos 1, 1. Aqui é 1 e 1, né? Esses pontos a gente calculou, né? Menos 1, 1. 1 e 1, menos 2, 2, 2 e 2. Então são esses daqui. Menos 2 e 2, 2, 2. Ok. Então eu tenho que fazer aquele processo. Encontra o maior valor do x e o menor valor de x e coloca outro em função ou o contrário. Aqui fica mais fácil se você observar que o y varia de 1 até 2. E colocar o outro em função. Então, mais externo na minha integral é
o y não, perdão, pessoal, desculpa, é força do hábito. Aqui é o u e aqui é v, tá? Então, é o v que varia de 1 até 2. É porque é o hábito de y e x. Mas é o i v porque eu fiz a mudança, né? Então, o v varia de 1 até 2, agora sim. Então, eu vou ter aqui de 1 até 2, eu preciso encontrar os limites de integração em u. Mas eles são dados por essas retas aqui, tá? Se você observar, esse segmento, ele passa por menos 1, 1 e por menos 2, 2. Quem que é essa reta? A reta que passa por aqui. Quem que é? É a reta v igual a menos u. Conseguem perceber isso? Olha para essa que é mais fácil. Passa pelo 1, 1. Passa pelo 2, 2. Essa é a reta identidade. Então, essa daqui é a reta u igual a v. Mas essa daqui é só assimétrica. Então, essa daqui é igual u igual a menos v. Então, quando você transforma isso nos limitantes da integral de dentro, eu fico de menos v até v, cosseno de u, seno de v, o meio já coloquei para fora, du dv. E eu queria terminar essa integral aqui mesmo. Eu tenho a letra muito grande, né? Tá bom, eu vou usar a parte de cima. Aí um monte de aluno colocou lá, professor, você precisa ser mais didático. Aí na segunda aula do semestre o professor está começando embaixo para depois ir para cima. É a vida, pessoal. Vamos com calma, a gente chega lá. Tá bem, então a integral que... Eu prometo que eu vou me esforçar, tá? O b aqui, cosseno de x menos y, seno de x mais y, dx dy. Feito as transformações, fica o meio aqui fora. A integral de 1 até 2, da integral de menos v até v, cosseno de u, seno de v, du dv. E agora dá para integrar, tá? É bem fácil, inclusive. Por quê? Eu estou integrando em u, o v já não importa mais. Observe o tanto que facilitou eu não ter mais as variáveis trocadas. Porque lá no começo, para mexer numa eu tinha problema com a outra, mas aqui eu eliminei esse problema. Então o seno de v, ele simplesmente sai dessa integral porque ele se comporta como uma constante. Mas, e aí uma coisa muito importante, eu posso aplicar o corolário do teorema de Fubini aqui? Não. Por quê? Porque não é um retângulo. O corolário só vale quando é retângulo. E se você tentasse aqui, você ia chegar numa função e não numa integral. E não no valor dessa integral. Mas, dito isso, o seno de v pode sair da integral mais interna, tá? De 1 até 2, seno de v, a integral de menos v a v do cosseno de u, du dv, integra a de dentro, integral do cosseno, seno, então, seno de u, de v a de menos v a v, dv. Tá, aqui eu vou fazer um pouquinho rápido, porque isso é simples, tá? Seno é uma função ímpar, o que significa que seno de menos v é menos seno de v. Então vai ficar seno de v menos, com o menos que vai sair dela ser ímpar, mais seno de v. Então vai ficar 2 senos de v, certo? Tem o seno de v em cima e seria assim, ó, seno de v menos seno de menos v, certo? Só que o seno é uma função ímpar, esse menos sai. Então vai ficar seno mais seno v mais seno v, que é 2 seno v. Eu tenho 2 seno v aqui, eu tenho um seno v aqui. Então eu vou cancelar. Só que eu tenho um 2 aqui, eu tenho um 2 aqui. Eu vou cancelar também, tudo vai ficar só a integral de 1 até 2 de dv. Que é 1. Todo mundo entendeu? Faço mais uma vez. Ó, vai ficar 2 seno de v aqui dentro. Esse 2 que vai aparecer eu cancelei com esse, e o seno eu cancelei com o que estava no denominador, ficou só 1 e o que estava lá fora foi embora. Integral, isso aqui é v de 1 até 2. 2 menos 1, 1. E aí, deu para entender? No zoom,
no chat. Esse exemplo é um exemplo mais complicado. Eu quis mostrar para vocês que a técnica é mais geral, mas esse é um exemplo mais complicado. O que é mais usual é do jeito que está lá na lista de vocês. A aula vai até 4h30, né? Tá bem. Já como vai até 4h30, eu vou abrir com vocês aqui a lista rapidão. Dar umas dicas aí para vocês, bem rapidinho. Pode mostrar a lista aí. Tá bem. Sobre a lista. Bem, a número 1, espero que todo mundo ou já fez, ou pelo menos já sabe como que faz. Relativamente simples, tá? Essa daqui é um retângulo, pode aplicar. Olha uma boa oportunidade aqui, ó, de vocês praticarem um corolário. Tá vendo como que essa função está? Uma parte em x, uma parte em y é um retângulo. Beleza, a segunda já não é mais um retângulo, a y está em função do x. Observa que aqui está dx dy, mas da forma que está a região, você precisa do y mais interno, ou você muda a região de integração colocando x em função de y, tá? E aqui com limitação embaixo e em cima. Essa daqui é a mais simples. Essa daqui foi o exemplo cômico da segunda-feira, mas eu verifiquei com a equipe de monitoria, isso aqui é mesmo um segmento, tá? Então aqui você tem a reta que é 3 mais x, essa reta aqui é a reta identidade, só que transladada. E aqui você tem uma reta embaixo. Essa daqui é um bom exemplo de uma propriedade que é bem simples, está nas notas, mas eu talvez não tenha comentado. Só que o que está associado com essa questão é... Isso aqui foi o que eu terminei de fazer. O que vocês precisam, eu não sei se ficou claro na aula passada, mas o que vocês precisam é dessa propriedade aqui, ó. Você tem uma região que, vou até usar a região que está lá mesmo, tá? Não vou colocar os valores, mas você tem uma região assim, né? O que é importante para vocês entenderem é uma propriedade bastante trivial e eu acho que para a maioria de vocês é tão óbvio que não precisava ser dito, mas eu vou dizer porque pode não ser para todos. Se você quer resolver isso, não tentem encontrar a função de cima e a função de baixo direta. Ela foi feita exatamente para que vocês usem a seguinte propriedade. Se você quebra uma região, isso vale para qualquer integral dupla. Se você pega uma região e corta ela em duas, de forma que ela é uma união, e é uma união disjunta, ou seja, não tem interseção, se você diz que o seu B, que é a região ômega, né, como estava lá, que o seu ômega, ele é a união de um A com um B, e uma união disjunta, ou que no máximo tem a fronteira em comum, o seu ômega é um A união com B, e essa união, ela, como interseção, ela tem no máximo essa fronteira aqui, a integral sobre ômega, ela é naturalmente a soma da integral sobre A e integral sobre B. Isso aqui fica muito imediato quando vocês, por mais que em geral alunos de cálculo não gostam da notação de somatório, que a gente começa o curso de integral falando das somas de Riemann e tudo mais. Parece que é só uma propaganda do Riemann, mas não é. Porque quando você entende integral como somatório, a maioria das propriedades dela vai sair imediatamente. Porque você entende que por mais que tenha um limite lá, todas as propriedades estão associadas com as propriedades de soma. Então, por exemplo, quando a propriedade que a constante sai, ela é imediata, porque num somatório, se todas as parcelas estão multiplicadas por o mesmo valor, a gente faz o clássico colocar em evidência. Então, isso é uma coisa que vem do fato de que integrais são somatórios. Isso daqui também. Por quê? Porque eu estou fazendo uma partição de toda essa região, somando sobre essas partições. É claro que eu posso fazer essas partições de forma que eu particiono A, particiono B, somo sobre as partições de A, somo sobre as partições de B, e no final, uma partição de A mais uma partição de B me dá uma partição de ômega. Então é claro que isso pode acontecer e é desse jeito que vocês precisam resolver. Quando você estiver no a sua função de cima vai ser essa reta, que é a identidade, só que deslocada aqui para o 3, 0.
e aqui embaixo aquela que depois de muito trabalho eu fiz a equação lá, e nem sei se estava certo. E aqui a parábola em cima e embaixo um segmento de reta. Então, se você escolher x mínimo, x máximo e depois, para essa região B, x mínimo e x máximo, você vai ter funções que dependem de x, que são essas duas retas, e depois parábola, segmento, ok? Então isso, deixa eu ver aqui, o que seria fazer uma peraí. Professor, o que seria fazer uma bijeção? Não me recordo muito bem do conceito. Desculpa, já faz um tempão que eu falei isso, né? Já foram 20 minutos já depois. Tá, bijeção, que eu quero dizer, é o fato de que para qualquer ponto aqui, todo ponto daqui é a imagem de alguém aqui, e para qualquer ponto aqui eu tenho um único aqui. Ou seja, é aquela dupla, você tem a sobrejetividade, que é todo mundo que está nesse trapézio é a imagem de alguém desse trapézio. Então, escolha um ponto aleatório, esse aqui. Vai existir um camarada aqui, tal que a φ leva ele nele. Isso é a propriedade de ser sobrejetiva. Ou seja, esse lado se sobrepõe a esse. Uma outra propriedade é a injetividade. Eu pego dois caras distintos aqui, injetividades que eles são, de certa forma, injetados em pontos diferentes aqui. Significa que esse vai num cara e esse vai num outro, e esses dois são distintos porque esses dois são distintos. Quando essas duas coisas acontecem simultaneamente, eu digo que é bijeção. Mas em matemática, a bijeção ela vai um pouco além de ser sobrejetiva e injetiva. Ela é como se em determinadas propriedades as duas coisas fossem quase que as mesmas. É uma forma de identificar. Pode entender que a igualdade é o exemplo mais simples de uma bijeção. Porque se duas coisas são iguais, você está identificando uma com ela mesma. Existem outras relações na matemática, menos imediatas do que a igualdade, que têm essa mesma relação. E bijeções estão associadas a isso. Para qualquer ponto aqui, eu tenho um único aqui e assim sucessivamente. Então, em algum caráter, em algum nível, essas duas coisas são idênticas para mim. Isso é um pouco abstrato, mas o que importa é, desde que sejam bijeções, integrar aqui, feitas as devidas alterações que é dada pelo jacobiano, e integrar aqui é a mesma coisa. E só dá para fazer nesses casos. Ficou claro, Júlio? Eu só consigo fazer mudanças de variável, e isso já era verdade no cálculo 1, tá? Quando você fala de integral por substituição no cálculo 1, o φ de AB já era um intervalo que era bijetor e tudo mais. É só porque lá a gente não é tão... Não pega tanto essa propriedade. Mas aqui, como eu preciso olhar para a imagem inversa, então às vezes eu preciso reforçar essa propriedade. Tá bem, vamos voltar aqui. A questão 3, só as definições, e aí para quem quiser adiantar, eu atualizei a nota dos professores porque eu tinha observado que tinha faltado umas formulazinhas no final. Agora já está atualizado. A, B e C são simplesmente integrais duplas, só que integrais duplas de expressões específicas. É que nem se você pensar lá, comprimento de arco é uma integral, só que você tem uma fórmula para integrar. A mesma coisa é para o centro de massa e para o momento de inércia. Ele está lá nas notas dos professores, também está no livro texto. Vai ter uma fórmula que depende de uma função que a gente chama de função densidade, que é exatamente essa daqui, tá? Para você encontrar o momento de inércia, na aula da quarta-feira eu vou falar dessas aplicações. E aí eu vou tentar, os alunos da física vão me perdoar se eu me equivocar em alguma coisa, mas eu vou tentar justificar fisicamente esses conceitos, tá? Momento de inércia, os momentos, a densidade, essas coisas. Mas basicamente, se você integra em relação ao centro, se você faz x² mais y² vezes essa densidade e integra sobre esse disco, você obtém um momento de inércia em relação à origem. Eu vou explicar por quê na aula da quarta-feira, só que para resolver aqui vocês não precisam dos porquês, vocês só precisam mesmo das fórmulas e estão nas notas dos professores. Essa daqui depende de substituição coordenadas polares, perdão.
Ela precisa de coordenadas polares. Uma forma boa de vocês perceberem que uma coisa precisa de coordenadas polares é você encontrar algo do tipo x² mais y². Então você tem aqui uma circunferência que está entre duas retas aí, então aqui precisa. Essa questão 4 é a mais complicada. Na quarta-feira eu posso dar algumas dicas, vocês também podem procurar a monitoria. Essa daqui é a mais difícil. Pode parecer que a 5 é a mais difícil porque a 5 é conteúdo da semana que vem, mas a 5 é a mais fácil da lista toda. Por que ela é a mais fácil da lista toda? Porque o teorema de Fubini vale para 3, para 4, para 5, para n integrais. Então, isso daqui é o teorema de Fubini. E ainda por cima é num paralelepípedo. O que significa que se você... O x é de 0 a 1. Coloca aqui de 0 até 1. Coloca aqui de 1 até 2 e aqui de 2 até 3. Essa é a integral mais fácil, tá? Isso daqui sai... Enquanto eu falei, já dava para ter resolvido ela. Essa é a mais simplesinha. E... Rapaz, a galera falando de prazo para entregar a lista. A lista já tá pronta já. Enquanto eu falava aqui, já dava para ter resolvido a lista. Tô brincando. Pessoal, não, eu não... Naquela vez que eu passei a lista pro final de semana, é porque o conteúdo estava muito acumulado. Acho que não é o caso, tá? Na quarta-feira eu faço mais alguns detalhezinhos. A questão 4 é a mais complicada, tá? As outras, a hora que vocês sentarem, elas vão sair. Então, por enquanto, não tem nenhuma mudança, não. Quinta-feira, às 23h59? É, aquele horário lá, tá? Até porque senão não acumula, tá? Se eu jogo ela pra frente, aí outra coisa vai ficar mais acumulado. E vocês têm que ter em mente que o curso vai acabar em menos de um mês, tá? Então, agora, realmente, ritmo de volta das férias tem que ser intenso, por 2 motivos. O curso acaba daqui praticamente menos de um mês, e nesse período 60% da nota de vocês está comprometida, tá? Então, do mesmo jeito que para aqueles alunos que não foram tão bem conseguem recuperar, para aqueles alunos que estão bem, que é o caso de muitos que estão aqui, é uma oportunidade de garantir um B ou até um E, mas se vocês desleixarem nesse último, pode acabar ficando com uma nota muito boa na primeira parte e não tão boa na segunda, que prejudicaria aí o currículo de vocês, tá? Então é um ritmo mais intensivo. Melhor a gente terminar na quinta, para que vocês tenham tempo depois para fazer as revisões e tudo mais, até a avaliação. Uma das coisas que vocês mais dizem é que na semana de avaliação vocês não gostam de muitas coisas acumuladas, então vamos fazer tudo com antecedência, que aí não acumula nada. Tá certo? Pessoal, é isso. Ó, cravado, 4h30. Uma boa tarde a todos. Quarta-feira a gente continua. Vou falar de momento de inércia e por aí vai. E na sexta, aula de exercício comigo. Boa tarde a todos e até a quarta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!